127 anos, morreu em Quirite-Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se, depois Abraão, da presença de sua morta, e falou aos filhos de Het: sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Het a Abraão, dizendo: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sepultura, para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Het. E lhes falou, dizendo: se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouviu-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, e dá-me devido preço em posse da sepultura entre vós. Ora, Efrom, o heteu, sentado-se no meio dos filhos de Het, respondeu Abraão, ouvindo os filhos de Het, a saber, todos que entravam pela porta de sua cidade: de modo nenhum, meu senhor, ouve-me. Dou-te o campo e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo. Sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efrom, na presença do povo da terra, dizendo: mas se concordas, ouve-me. Peço-te, darei o preço do campo. Toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efrom: meu senhor, ouve-me. Um terreno que vale 400 ciclos de prata. Que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso a Efrom, pesou-lhe a prata, de que esta lhe faltará diante dos filhos de Het, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteira de Mãe, o campo, a caverna e todos os arvoredos que nela havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Het, de todos que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteira a Mãe, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Het, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. Capítulo 24. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Respondeu Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua
descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, tomará de lá a esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos teus camelos, levando consigo de todos os bens dele. Levantou-se e partiu, rumo da Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos, junto a um poço de água. À tarde, a hora em que as moças saíam tirar água, e disse consigo: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que te me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dai-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos. Seja que designastes para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com meu senhor. Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa da aparência, virgem, a que nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: Dai-me de beber um pouco de água do teu cântaro. Ela respondeu: Bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: Tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou e deu a todos os camelos. O homem observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado ao bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. E lhe perguntou: De quem és filha? Peço-te que me digas: haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: Sou filha de Betuel, filho de Milca, o que qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: Temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor, e disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade, a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: Assim me falou o homem, foi Labão, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte, e lhe disse: Entra, bendito do Senhor, porque estáis aí fora, pois já preparei a casa e o lugar para os camelos.
fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos, e lhes deram forragem e pasto. Deu água para lavar os pés, e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: não comerei enquanto não lhes puser propósito a que venho. Labão respondeu: dize. Então disse: sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, já era idosa, quando lhe deu à luz a um filho, e este deu ele tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito, porém irás à casa de meu pai e à minha família, e tomarás esposa para meu filho. Respondi ao meu senhor: talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo, e levará a bom termo a tua jornada, para que, da minha família e da casa de meu pai, tomes esposa para meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento, quando fores à minha casa. Se não te derem desobrigado, estarás no meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte da água. A moça que sair para tirar água, a quem eu disser: dai-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder: bebe, e também tirarei água para os teus camelos. Seja essa mulher que o Senhor designou para o filho do meu senhor. Considerava ainda eu assim no meu íntimo, quando saiu Rebeca, trazendo o seu cântaro ao ombro. Desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: peço-te que me des de beber. Ela se apressou e, baixando o cântaro do ombro, disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: de quem és filha? Ela respondeu: filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E prosperando-me, adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direto, a fim de tomar para o filho do meu senhor a sua filha. Agora, pois, se haveis de usar benevolência e de verdade, para que o meu senhor fazer-me saber, se não, declarai-mo para que eu vá, ou para a direita, ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel: isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca a tua presença, toma e vai-te, seja ela mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite de madrugada. Quando se levantaram, disse o servo: permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique, ela ainda está conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado ao bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor.
seus homens abençoarem a Rebeca e lhe disseram: És nossa irmã, se tu, a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-lahai, porque habitava na terra de Negueb. Saíra Isaque a medir do campo, ao cair da tarde. Erguendo os olhos viu, eis que viam camelos. Também Rebeca levantou os olhos e vendo Isaque, apeou do camelo e perguntou